Patrícia Costa. Olá, bom dia para você que está em nossa sintonia. Nós estamos na sintonia da sua 106.1, Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Esse é o nosso slogan, porque nós acreditamos nisso, de verdade, que a comunicação pode transformar vidas e a comunicação também pode ser um canal de educação. É por isso que nós estamos aqui falando de saúde, de bem-estar e também desenvolvendo uma cultura do autocuidado, da autorresponsabilidade, desenvolvendo também em você, amigo ouvinte, o pensamento cuidadoso e seguro. Temos o nosso quadro Comportamento Seguro e hoje, inclusive, esse quadro vai estar aqui em pauta, trazendo com muita alegria, para a gente é uma honra receber aqui, pela primeira vez no programa Sintonia, o Conselho Regional de Química da Bahia, o CRQ7, daqui a pouco você vai conhecer, aí o presidente, Antônio César de Macedo, para quem está com a gente ao vivo aqui no YouTube, já está acompanhando. Antes do bom dia do Antônio César, nosso convidado, tem Marquinhos Santiago, né, nosso fiel escudeiro, sempre aqui com a gente, trabalhando aqui nos bastidores. Bom dia. Bom dia aos convidados, bom dia Patrícia, estamos aqui juntos. Nossa, e queremos muito você aqui participando com a gente, pelo 99657-3998. Você que já é da casa, já acompanha o programa sempre, já sabe. Ou pelo chat do canal do YouTube, @CardealFM. Tem também o WhatsApp aqui do estúdio, que é o 3114-3344. Esses são os nossos canais para você participar, para você interagir. Antes da nossa mensagem, bom dia, Marquinhos, aqui do nosso convidado, para a gente ouvir. Seja bem-vindo, Antônio César. Só um alô e um bom dia aí. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Marquinhos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cardeal FM. É um prazer muito grande estar aqui. A gente se sente assim honrado com o seu convite de estar participando desse programa de grande audiência. Maravilha. Nosso grupo também está aberto. Você que já faz parte do grupo Em Sintonia do WhatsApp, coloca lá sua pergunta. Donas de casas, donos de casas, pessoas que estão aí no dia a dia também no trabalho. A nossa química do dia a dia. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, eu acredito que a química está presente, né? E é algo que ainda desperta muita curiosidade. Então já vai aproveitando aí o momento da nossa mensagem e colocando a sua pergunta. Qual é a sua dúvida? Como que você usa os produtos de limpeza na sua casa? Você faz aquelas misturas loucas que muitas vezes não é muito certo não, tá? Então vamos falar sobre isso. Mas antes, respira. Vamos mergulhar aqui no nosso íntimo. A gente sempre começa o nosso programa com a nossa mensagem do dia. Uma mensagem para a sua alma, para você que vive essa experiência humana, mas em essência todos somos filhos e filhas de Deus, somos espírito e vivemos nesse mundo buscando ser cada dia melhor. Vamos à nossa mensagem de hoje. Parabéns aos aniversariantes. Tratar as pessoas com respeito, seja qual for a sua posição na sociedade ou opinião, ajuda a criar harmonia entre grupos diferentes. Ser aberto e honesto, gentil e atencioso é fundamental. Ouvir com humildade e participar de diálogos que buscam compreender e apoiar, em vez de julgar ou condenar, é o caminho a seguir. Começo respeitando a mim mesmo. Brahma Kumaris. E é isso, e tudo começa pelo respeito a si mesmo, né? Quando a gente se respeita, se reconhece, muito mais fácil também reconhecer e entender o outro. Agora sim, são 9h11, canal aberto para a sua participação. Iniciamos aqui o nosso programa e está na hora do nosso Papo Sintonia. Em Sintonia. Papo Sintonia, com Patrícia Tosta. Patrícia Costa. O Papo Sintonia de hoje é com o Antônio César de Macedo, presidente do Conselho Regional de Química da Bahia, o CRQ7. Vocês vão começar entendendo o porquê desse número, que é um número forte, né? Um número bastante significativo. Número da perfeição. Antônio César, mais uma vez, bem-vindo. E a gente começa querendo conhecer um pouco do trabalho do Conselho Regional de Química. Pronto, Patrícia. É um prazer grande novamente estar aqui, né? O Conselho de Química, como todos os conselhos profissionais de fiscalização, tem o objetivo de fiscalizar a atuação dos profissionais da área química e das empresas da área química. A nossa ideia, com essa fiscalização, é proteger a sociedade como um todo.
né? Então, o sistema, hoje a gente chama de sistema, que é Sistema Conselho Federal de Química, Conselhos Regionais de Química. Então, a gente tem o Conselho Federal de Química, que é um conselho normativo, e tem os conselhos regionais, que atuamos na ponta, na fiscalização das atividades, tanto dos profissionais quanto das empresas. E, exatamente, são 21 conselhos em todos os estados do Brasil, né? O nosso é o 7º, como você falou, porque foi o 7º a ser criado, né? Então é por ordem de criação, né? O mais novo é o 21, que é do Espírito Santo. Então a gente tem essa atuação aqui na Bahia, a gente tem todo o estado da Bahia sob nossa jurisdição, em que a gente avalia as empresas, né, da área química, produtoras, os profissionais, se eles estão atuando adequadamente, a questão da ética profissional, a questão da capacitação profissional. Então, tudo isso é visto, né, com a nossa atividade de fiscalização. Algumas vezes, Antônio, a gente percebe que em algumas profissões, né, sempre a gente da mídia está divulgando aqueles profissionais que estão no exercício ilegal, né, estão atuando de forma ilegal, não têm a formação adequada, não têm um registro para estarem atuando. Na área de química também ocorre isso com frequência? Infelizmente, muito, né? E a gente tem combatido isso de certa forma, né? E a gente viu muito, por exemplo, durante a pandemia, né? A gente teve graves problemas de profissionais que estavam preparando produtos, álcool gel ou álcool 70%, sem a devida formulação adequada. Isso porque eram profissionais que não tinham conhecimento, né? E estavam preparando para vender, simplesmente para fazer um negócio, e não cuidando da população. A gente tem outros exemplos, a gente viu agora o caso do metanol, por exemplo, né? Oh, demais. Né? Que é daquela época da cervejaria Baker, em Minas Gerais, que matou algumas pessoas também, vitimou algumas pessoas. Então, isso é o que a gente faz de mais, assim, eficiente, né? É ver se as empresas têm, de fato, um profissional da área química que realmente tenha uma formação na área química, ou formação técnica, ou uma graduação universitária, mas que tenha um profissional da área química cuidando da produção daquele produto, certo? Não, curioso, né? Alguém que vai se aventurar, leu ali o rótulo do produto, pronto, já Isso. sei fazer. Não é bem assim, como toda profissão, precisa ter realmente um conhecimento profundo daquilo que está fazendo. Em todas as profissões, né? Quando você não tem um profissional habilitado para estar atuando, a comunidade que está ali na ponta que acaba sentindo. O impacto pode ser grande. Na área de química, eu imagino que um profissional não habilitado, manuseando esses produtos e colocando à disposição da comunidade, pode ser muito impactante, né, Muito Antônio? impactante, muito grave, inclusive, né? Porque pode Gente. afetar toda uma comunidade. Por exemplo, tratamento de água, né? Então, você imagine que, por exemplo, nas cidades, de uma maneira geral, é feita uma captação da água de um rio, ou de um poço, ou de uma lagoa, que pode estar contaminada. Se não tem um profissional da química ali como responsável técnico para aquele tratamento de água, você pode estar jogando para a população uma água contaminada. E a gente sabe que a água é o maior veículo condutor de bactérias, de contaminação, né, em si. E que pode trazer graves problemas para toda uma população, inclusive. Para a gente entender um pouquinho mais, né? E se apaixonar também por essa profissão, entender a importância que ela tem no conjunto da nossa sociedade. Quem é o químico? Pois é, o químico é aquele profissional que cuida da vida, né? Se você imaginar, como você falou no início do programa, tudo na vida química, o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, a roupa que a gente veste, H2O. tudo. Até para namorar tem que rolar uma química. Olha, é verdade, né? Você Porque viu se que não rolou bater uma- aquela química, se não tiver aquela sintonia, não vai, né, Antônio? Você veja que rolou uma química entre Trump e Lula. Às vezes tem elementos que a gente acha que não vai interagir ali quimicamente, mas acaba interagindo. Então, é muito importante, porque aquilo que eu te falei, você falou também outra coisa, nada na vida se cria, tudo se transforma. Sim. Né? Então, a química é uma transformação. Lindo demais. É uma reação química de produto com outro, que vai formar um terceiro produto ou um quarto produto que vai ter utilidade na nossa A vida. química está na natureza o tempo todo também. Tudo, o tempo inteiro, nos minérios, na água, no ar, em tudo. Né? Realmente tudo. Então, assim, é uma profissão apaixonante. E a procura hoje ainda pela formação em química, cursos de formação, áreas de atuação que o químico está presente. Então, a questão da procura, essa é uma preocupação nossa, porque realmente tem sido pouco a procura. Porque as pessoas acham que a Verdade. química é difícil,
que não vai conseguir, mas É consegue. aquela tabela, Antônio. Lá na Não vamos nem falar sobre ela agora. Nem fala nessa tabela, gente. Então, assim, mas a área, quer dizer, a área de atuação na Bahia, a gente tem muitas, né? A gente tem, por exemplo, aqui na região metropolitana de Salvador, o maior polo petroquímico da América do Sul, que emprega profissionais da área química. A gente tem a região de Candeias, né? A gente tem o CIA, né? A gente tem Feira de Santana, aí um pouco mais distante, Feira de Santana, que é um parque industrial belíssimo. A gente tem a área de Alagoinhas, que tem as bebidas, as cervejarias, né? Indústria de alimentos. A gente tem o norte da Bahia, Juazeiro, com a questão da fruticultura, que aí a gente tem lá também as exportações de produtos frutíferos, né, manga, etc., que tem uma presença de químico. A gente tem a área de mineração na Bahia, que é fantástica. A gente tem Jacobina, Santa Luz. A gente tem uma mina de diamante na Bahia, não sei se você sabe. Texto também usa aqui. Área texto, tudo é química, tudo é química, né? Então, assim, a produção de carros, tudo que você imaginar tem química, porque o plástico é pura química, entendeu? Gente, é uma Então, área muito ampla de atuação. Aí, E, tá. pode continuar. Aí você vai para o oeste da Bahia, tem a área de grãos, né, cereais, tudo envolve a química, porque tem que ter análise química, se aquele produto está dentro da qualidade ou não. Você vai para o extremo sul da Bahia, você tem a celulose. Então você tem, assim, o sul, né, a região de Itabuna, Ilhéus, o cacau, que também tem que ter área química lá para controlar a qualidade do cacau, do chocolate produzido. E aí vai. Então, você vê que tem uma infinidade de ações para o profissional da química, além de tratamentos de água, né, consultorias ambientais, perícias. Né? Então, navios que chegam com produtos de fora, que o Brasil importa, a gente tem que analisar se aquele produto é aquilo mesmo que está vindo no tanque, entendeu? Que está na nota fiscal. Então, você tem postos de gasolina. A gasolina é um produto químico com várias composições. E o né? conselho é bastante atuante também, né? Pra tá, né? Sim, a gente, infelizmente, a gente não consegue pegar 100%, né? Porque não tem braços suficientes para isso. Mas a gente faz o possível e a gente tem uma atuação, a gente faz convênio com outras empresas, a gente participa é uma coisa impressionante que tem aqui na Bahia, que já está se expandindo para o Brasil inteiro, que é a Fiscalização Preventiva Integrada, que é coordenada pelo Ministério Público do Estado e envolve nada menos do que 54 entidades Maravilha. que saem para uma região, passa 15 dias fiscalizando aquela região. Aí vai desde o Conselho de Química, vai o CREA, vai o Conselho de Veterinária, aí vai a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, Secretaria da Fazenda, Anvisa, órgãos de meio Tem ambiente. muita coisa, tá? Muita coisa, É? muita coisa. Coisa E que lá a gente nem trata... imagina que outro dia você vai voltar para contar. Exato. Que coisas são essas? E trata, assim, a gente tem o Fórum Baiano de Combate ao Agrotóxico, que é outra coisa que é química pura e extremamente perigoso se for mal manipulada. Né? E o Ministério Público está presente nesse Tá fórum, presente, o GEM, né? é. Não sei se o Cláudio Mascarenhas também tem um grupo de pessoas que participa disso, até porque o agrotóxico está aí, né? Isso, o veneno na mesa. Então, é a doutora Luciana Cury, que é a coordenadora desse programa. Exatamente. Uma pessoa fantástica, uma Já pessoa que esteve tem aqui com a gente. já, né? Ela é maravilhosa e coordena com bastante competência esse grupo da Fiscalização Preventiva Integrada. Maravilha, essa foi a nossa introdução. A gente não está fugindo do tema não, porque eu sei que você está curioso e curiosa para saber como é que a química está no nosso dia a dia, mas é interessante também até a gente desmistificar esse pensamento de que química é difícil. E olha só, gente, que profissão linda, presente na vida, no nosso dia a dia, e que as pessoas possam conhecer mais, se aproximar e entender como os químicos são fundamentais também para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Mas vamos lá, química do dia a dia, e por isso falarmos sobre o uso racional e seguro dos produtos químicos. Hoje o nosso recorte vai para o produto de limpeza. Tem muita coisa que as pessoas fazem por aí que, meu Deus do céu. A gente, graças a Deus, através do Conselho Federal de Química, a gente tem um programa exatamente para orientar esse tipo de atitudes, né, das pessoas, da sociedade, que às vezes é influenciada por fake news ou por coisas de internet, aí vai na onda e termina trazendo problemas. A gente tem um programa chamado Mistura Explosiva, né, que é um programa didático, né, em que a gente orienta as pessoas, é um joguinho, sabe? Ele é lúdico, a gente tem apresentado isso nas escolas, em algumas entidades, que a gente tem um tapete realmente grande e que ali você vai jogando uns dados e vai caindo em algumas casinhas que vai dizendo, olha, essa mistura aqui não pode ser feita por causa disso, daquilo, entendeu? Então a gente mostra isso para os estudantes
principalmente de segundo grau, né? Quando ele vai ter a formação, vai se decidir se vai ser químico ou não, ou vai para uma outra profissão. Então a gente está tentando também trazer essa galera, né, para a área química. E esse jogo Mistura Explosiva, ele é assim fantástico, extremamente didático, simples e mostra as coisas, né? Essa preocupação vem de lá, como eu falei inicialmente, da pandemia. Quando a gente começou a ver as pessoas usarem vamos dizer assim, o hipoclorito de sódio, que boa, né, para limpar as coisas em excesso, sem fazendo misturas inadequadas, que terminava ou correndo o material ou correndo a mão, né? Tá dando problema de pele nas donas de casa e tal. E as pessoas ficaram mais em casa, então com o tempo mais ocioso, vão fazer o quê? Cuidar da casa, né? É. E aí começa a criar coisa, inventar. E aí, gente, esse hábito de misturar produtos de limpeza em casa, muitas vezes com a intenção de potencializar aquela limpeza, né? Ou economizar, pode trazer riscos graves para a saúde. Então, tem aí esse jogo que vai para a escola, quem sabe um dia está também no aplicativo aí, né? Na mão das pessoas. Já está buscando. sendo feito Já um aplicativo para Estão a gente aí, entregar. né? Um aplicativo mundo para das mostrar. Porque o jogo, assim, ele é bom para fazer uma apresentação didática. Né? Mas para o uso do dia a dia, a gente já está providenciando um aplicativo que vai ter acesso a todas as No pessoas. lançamento você volta aqui, tá? Sim, sim. Para falar para a gente. Então, esse é um alerta que o Conselho Regional de Química da 7ª Região, que o CRQ7, está fazendo, né? Porque se coloca, então, à disposição, e esse é um trabalho educativo que a gente está fazendo aqui. Porque parece simples, mas o fato de você misturar um produto no outro, a composição, o que pode acontecer? O que é que tem acontecido? Então, o que acontece pode ser a geração de gases tóxicos, né? Porque às vezes é a reação de um ácido com uma outra substância do outro produto, né? E que aí termina gerando vapores que as pessoas vão inalar e vão ter problemas de saúde, uma intoxicação ou um problema respiratório. E a gente já teve casos de óbitos, né, por conta disso, né, de misturar, por exemplo, água sanitária com vinagre. Né? É umas misturinhas que o pessoal acha que pode fazer. Não faça, pelo amor de Deus, não utilize nenhuma mistura. E veja o que tem indicado nos rótulos dos produtos. Os produtos, eles é para ser utilizado puro, no máximo diluído, né? Você botar um pouquinho de água e tal, para poder ter uma reação melhor ou não ferir mais. Mas não misture um produto com outro, nunca, jamais. Quem nunca viu, né, gente? Você pega, por exemplo, uma vasilha lá, um sabão em pó qualquer, coloca água ou outra coisa, ele infla-se, né? Já aconteceu isso comigo. Quem nunca fez isso? Olha, gente, vamos falar aqui, a gente faz essas loucuras. Então ele infla, fica aquele pote inchado, é isso que você está falando, né? Exatamente, E é os aquece, gases. alguns ficam quentes Exato, também. porque é o que a gente chama de reações exotérmicas, ou seja, que libera calor, né? Então, além dos gases tóxicos, por exemplo, você misturar vinagre com quiboa, é cloro que vai sair ali. As pessoas vão respirar cloro, vão jogar para o sistema respiratório. Já chegou a óbito de cair e desmaiar e estar sozinho, não tem quem socorrer. Imagina, os gases a população continuam no idosa que ambiente, mora continua no ambiente até aquela reação ser, vamos dizer assim, finalizada, mas já contaminou a pessoa. Ah, mas aí a pessoa fala assim, não, mas isso vai acontecer num tanque grande, uma grande mistura. Imagina, pegar aqui um pouquinho de quiboco, um pouquinho de vinagre, não vai dar isso, não. Dá, sim. E às vezes a gente tem casos até de piscinas. É outra preocupação nossa. Piscinas públicas, o tratamento da piscina, porque a pessoa acha que botar mais cloro vai ser melhor. Depende. Isso depende muito de como está a piscina, da análise que é feita prévia de pH e outras análises, para você botar a quantidade exata de cloro, porque assim, tem que sobrar um pouquinho de cloro, porque para você ter certeza que matou todas as bactérias. Mas também não pode sobrar muito, porque senão vai começar a gerar outro produto químico perigoso que vai intoxicar o banhista, certo? Então, a gente já teve casos de óbitos em São Paulo, em piscinas, por conta do excesso de cloro. Gente, muito sério. Eles querem economizar em casa com um profissional, né? Ah, não vou contratar um profissional, Isso. eu compro. Agora eu fico pensando aí, falando aqui com o conselho também, são tantas casas que vendem produtos químicos e vendem aqueles galões, às vezes um custo mais barato, e as pessoas levam para casa, diluem, fazem detergente, fazem sabão em pó, amaciante, tanta coisa, sabão de lava-prato, tá tudo lá. Compra um galão, leva para casa e faz. Como é a fiscalização disso? Então, a gente faz essas fiscalizações também. Em tese, deveriam ser empresas registradas no Conselho
e ter um profissional químico responsável lá, até pela venda. Você vai lá, compra, isso que é para comprar para o condomínio, mas você pode ser uma dona de casa e ir lá e comprar. No mínimo, se você comprar para o condomínio, você vai comprar num galão, você tem que... A gente recomenda que se olhe o rótulo, no fundo normalmente tem se a empresa tem registro no conselho ou não, se tem um profissional técnico responsável ou não. Se não tiver, eu recomendo que não compre. Entendeu? Assim como nas farmácias, essas casas que vendem produtos químicos, produtos de limpeza, deveria ter profissional químico? Sim. Isso tem Sim. uma legislação? Tem. O conselho, ele foi criado, o Conselho Federal de Química, ele foi criado em junho de 1956. Pra você ter uma ideia, é 18 de junho. Por isso nós comemoramos o Dia do Químico, dia 18 de junho. E essa lei é a Lei 2.800/1956, que trata de todas essas prerrogativas dos profissionais da química e das empresas que têm que ter químico responsável. Certo? Então, é uma lei, não é nenhuma resolução, é uma lei que tem que ser cumprida. Certo? E aí a população também pode ter, até nessa relação, nessa inter-relação do conselho com a comunidade. Você falou, né, que gostaria até de estar mais, dessa fiscalização ser mais abrangente, mas não tem braço, a Bahia é imensa. Isso. E aí a população também pode ser esse fiscal? Pode. Tem algum canal que a gente possa ouvidoria, ligar, tem. e dizer, conselho, olha, vi Tem. uma situaçãozinha. Assim, a gente tem uma ouvidoria, tem o site do nosso conselho, que pode ser feito reclamações de todas as formas, e tem lá a nossa ouvidoria. O site do conselho é crq7.gov.br, certo? E você acessando o site do Conselho 7, você vê lá os outros canais de comunicação, WhatsApp, ouvidoria, redes sociais e tal. Então, a gente tem todo um sistema de comunicação hoje. A gente está aqui, inclusive, com um assessor de comunicação, né, presente, que é do Conselho, que, vamos dizer assim, fortalece essas redes sociais nossas, para que o profissional, a população, de uma maneira geral, possa fazer essa comunicação. E a gente, inclusive, mantém sigiloso, se for o caso, se desejar. E a população precisa entender que tem esse conselho, tem também esse lugar, até para tirar dúvidas, para se informar, enfim, né? Química, gente, a química do dia a dia, química maravilhosa, está no nosso dia a dia, mas pode se tornar um perigo se não for usado de forma racional. Vamos para o intervalo, Marquinhos Santiago, também o nosso convidado Antônio. E você pode fazer a sua pergunta pelo chat do canal do YouTube, nós estamos ao vivo, ou pelo 3114-3344. Voltamos já. Em sintonia. Cardeal FM, conectada em você. Chega mais que tem oferta de emprego fresquinha no balcão. 256 mil novos empregos formais criados na Bahia. E em 2026 vem com isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Trabalho do governo do Brasil. E não acabou não, viu? Tem lançamento exclusivo em Salvador. É metrô até o Campo Grande, estação nova, trem novo e no ar-condicionado e sem engarrafamento. É entrega quente pra Bahia seguir em frente. Governo do Brasil, de junto do povo baiano e do lado do povo brasileiro. A bola já tá rolando. Olha só, ela recebe na intermediária, domina, segura, parece nervosa. Ela tenta se antecipar, respira fundo, mas o adversário vem chegando. Vem com força, o adversário vem pra cima, tá cada vez mais perto. Ele chega agressivo, ela tenta evitar mais a pancada, vem forte. Em dias de futebol, a violência contra a mulher aumenta em 25%. Não é normal. Denuncie. Ligue 180. Governo da Bahia. Do lado das mulheres. Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico ou superior de tecnologia. O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. O governo do estado tem um lado, o do povo baiano. Por isso, a Bahia se tornou o estado do Brasil que mais investe em infraestrutura e no social. Hoje, a nossa capital tem o primeiro hospital de cuidados paliativos do Brasil e o maior hospital estadual de ortopedia. A atenção que a gente recebeu aqui é que foi incrível. E tá vindo aí o VLT da capital, que será integrado ao metrô e à nova rodoviária. A Bahia avança, pai. É a Bahia pra frente, do lado da gente. Governo da
Bahia, do lado da gente. A Embasa investe em sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto para você aproveitar o verão. Junto com o governo do estado, a Embasa avança para levar mais água, mais esgoto tratado e mais qualidade de vida para toda a Bahia. Diz aí, Gotinha. É água on e desperdício off. Me poupe, me economize, né? Ouviu aí? A Embasa trata a água, você economiza. É embasamento no seu verão. Embasa, por você, pela Bahia, pelo futuro. Na Chapada do Rio Vermelho, um sonho se transforma em vida e esperança. O Centro de Formação Cristo é Vida, projeto social da Fundação Dom Avelar, em parceria com a Fundação Cidade Mãe e a Associação Conexão Vida Dom Lucas, oferece educação de qualidade com oficinas de capoeira, dança, música, artes e muito mais. Um espaço que acredita na força do amor, do cuidado e da cidadania, formando crianças e jovens para um futuro digno e feliz. Cristo é vida, acreditar, persistir e vencer. Apoio Cultural Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Cardeal FM, conectada em você. Em sintonia. Papo Sintonia, com Patrícia Tosta. Patrícia Tosta. Falando aqui de misturas explosivas, de misturas perigosas que podem acontecer aí no dia a dia. Esse hábito, gente, de misturar produtos químicos pode trazer prejuízo à saúde e levar até a óbito, como nós temos alguns casos. Estamos aqui com o presidente do Conselho Regional de Química da Bahia, o CRQ7, o Antônio César de Macedo, falando exatamente sobre esses dados. E os números não são pequenos, não. Nós temos números significativos e fazer esse alerta é importante. São muitos casos de todo tipo de ordem, misturas que as pessoas fazem no seu dia a dia que pode ser muito tóxica. Então, Antônio, esses dados, né, são muitos casos em 2024, 717 casos em 2025, número que aponta um crescimento significativo num curto período, desse número de casos. E quais são os mais comuns? Nós já falamos aqui alguns deles, né? De misturar produtos de limpeza. Agora, o uso de embalagens de um determinado produto para outro fim. Isso também é muito comum. Isso é muito comum e muito perigoso. A gente vê isso muito no campo, né? A questão do agrotóxico, que eu tinha falado com você. Então, assim, às vezes a pessoa pega a bombona que terminou de, vamos dizer, dosar o produto lá na área, no terreno, e acha que passou uma aguinha que limpou. Não. Ali fica traços de produtos agrotóxicos extremamente perigosos, e aí a pessoa usa aquilo para beber água, por exemplo, né, no campo. E aí vai estar jogando para dentro do organismo produto químico de alto potencial, às vezes cancerígeno, né? E pode até ter uma questão de uma contaminação aguda, inclusive, levando até a óbito, entendeu? Então, assim, essas embalagens têm que ter o maior cuidado de não ser reutilizada, a não ser que tenha um tratamento específico, uma empresa por trás que trate da limpeza dessas embalagens. O ideal é você, acabou de usar o produto, devolver e mandar para um lugar adequado, que tenha competência para que transforme aquele resíduo num resíduo utilizável, reutilizável, né? Mas então não utilizar a embalagem de produtos químicos para nada. E outra coisa, a rotulação também dos produtos. É muito importante que você em casa tenha o produto bem identificado para que a gente não pegue o produto errado e aí tenha de novo uma reação que possa gerar alguns gases tóxicos. Certo? Maravilha. Tem pessoas, por exemplo, que usam aqueles galões, né, que tem ali os produtos, detergentes, aí lava armazena, por exemplo, ração para o animal, porque ali fica tampadinho, guardado no armário, melhor para organizar. Aí a dona de casa está achando que está fazendo uma coisa ótima. Não tá. Pode até, em algumas vezes, não acontecer nada, mas em um determinado momento não vai fazer a limpeza adequada, vai ficar resíduo de produtos, e aí vai contaminar, vai até levar a óbito um animal ou ao próprio ser humano. Porque, assim, essas contaminações, a gente chama que são traços, né? Eu não sei se você já ouviu falar, às vezes a gente fala assim, ppm. O que é ppm? Parte por milhão.
Certo? Quer dizer, é uma concentração muito pequenininha. É como se, por exemplo, numa cidade a gente tem 1 milhão de habitantes e só tem um jornalista. Sim. Então você tem 1 ppm de jornalista naquela cidade. Muito pouco, Então, assim, é o produto químico, né? Ele pode estar numa concentração tão baixa e ser perigoso. Então, porque traços, principalmente de agrotóxicos, traços já é extremamente perigoso. Entendeu? Mesmo uma concentração pequena, né? A gente vê uma resolução, por exemplo, da Anvisa, que fala da potabilidade da água. Se você vê os teores máximos permissíveis para esses agrotóxicos, é coisa de 0,00000000001%. E pode ter gente que dilui. Não, esse produto é forte aqui, mas eu vou diluir, e vai ficar mais fraco. Pois é. Olha aí, seguindo esse princípio e esse conhecimento que estamos tendo agora, não. Pode trazer problema para a saúde humana, também dos pets, que hoje em dia, até depois da pandemia, as casas, né, muito comum, nas famílias ter os pets também ficam ali, pode passar por esse tipo de problema. Tem a pergunta da Ana, ela fala o seguinte: vasilhas plásticas são levadas no micro-ondas, pode liberar algum tipo de substância tóxica também? O uso de plástico para junto com aquecimento? É possível, sim, porque dependendo do plástico do que tem naquela composição, ele pode, com o calor da radiação do micro-ondas, ele pode liberar algum produto para o alimento ou para o líquido que está sendo aquecido. Então, tem que ter produtos específicos para serem levados ao micro-ondas, porque aí ele tem uma consistência melhor e que certamente não vai, vamos dizer assim, passar para o alimento aquela substância que faz parte da composição daquela embalagem. A Rosa está perguntando aqui, isso está sendo muito comum, ela inclusive já fez isso, comprar produtos químicos, né, essência de perfume, né, com marcas assim, famosas, que geralmente as pessoas não podem comprar o produto original, aí compra a essência e fabrica em casa mesmo. Nunca é recomendado se você não tem a formulação adequada. Que você pode estar pensando que vai botar um pouquinho mais do produto, ele vai ficar mais cheiroso, vai ficar mais... Ele pode estar gerando uma terceira reação e gerar um produto químico indesejável. A gente vê, por exemplo, salão de beleza. Eu tenho um costume de falar muito disso. O pessoal que faz o alisamento do cabelo. O alisamento, né? A pastinha, né? Como é que chama? Hoje, Tony, agora você vai... A progressiva. Vai criar um problema de que... Vou. mas é o seguinte, porque a progressiva... Mas é aquela fumaça, gente, no salão, aquilo é vapor, com o olho ardendo. Aquilo é vapor de formaldeído. Gente, que formol. Que é o formaldeído. É que tem na composição da progressiva. Então, às vezes, o cabeleireiro... E o formol é extremamente tóxico. Então, às vezes, o cabeleireiro não sabe, aí acha que para alisar um pouquinho mais o cabelo, ele bota um pouquinho mais de formol. E aí é que vai trazer problema. Para ele, que está aplicando, que não está devidamente protegido, né, não tem uma máscara, uma proteção adequada, e para o cliente, né, porque vai estar ali, e as pessoas que estão ao redor também do salão, porque o formol ele se dissipa no ar, né, e aí as pessoas vão inalando aquilo, vai levando. Claro que quem vai uma vez ou outra no salão, o problema é menos grave, mas para o próprio cabeleireiro que está todo dia respirando aquilo, passar 8 horas por dia respirando aquilo, daqui a uns anos ele vai apresentar um problema grave de câncer em algum órgão do corpo, certo? Porque o formol é extremamente tóxico, entendeu? Então, já existe hoje progressiva sem o formol, mas também é um outro produto químico menos agressivo, mas que continua sendo agressivo. Né? Agora, é mito ou verdade que, por exemplo, gestantes, mulheres que não podem usar determinado tipo de produto, nem na pele, nem no cabelo, ou também pessoas que têm algum tipo de alergia, né? Que às vezes faz um produto químico no cabelo e depois tem uma reação muito séria. Além de ter uma reação imediata com a pele, com o próprio cabelo, vai inalar. Então, vai levar para o organismo, o que é pior ainda. Certo? Bom, a pergunta também chegando aqui da Rosa sobre aerosol, né? Esses produtos de limpeza que vai colocar, não tem aqueles produtos, né? Matam insetos, aí você usa, às vezes está usando perto do fogão. Tem a questão da toxicidade e tem a questão da inflamabilidade. Então, perto do fogão não é bom. E o próprio gás que, vamos dizer assim, que faz ele ser um aerosol, normalmente são gases de clorofluorcarbono. São gases também tóxicos. Então, depois que acaba, não adianta você ficar apertando para ver se sai mais um pouquinho. Você está jogando para fora um gás perigoso que faz parte para poder impulsionar aquele produto que está dentro da embalagem.
Entendeu? Maravilha. Então, nós falamos da água sanitária. Esse é o principal produto aí nas misturas mirabolantes, que é quem está em casa quer fazer sua limpeza. Já falamos da água, na água sanitária com vinagre. E tem pessoas que misturam também. Eu já ouvi dizer, olha, eu tenho uma mistura aqui infalível. Misturei com detergente, misturei com sabão tal. E tenho a minha misturinha própria, particular. São os químicos. Não Por faço. intuição. Não faço essa mistura, porque, de alguma forma, vai sempre ter uma reação química. E essa reação química vai gerar um subproduto, né, ou um gás, ou um outro produto, mesmo líquido, que seja tóxico, que pode atingir a pele, corroer, ou as áreas respiratórias, né, as narinas e tudo mais. Então, o ideal é não misturar, é usar o produto de acordo com as instruções do fabricante. Não, no máximo, diluir, mas a questão da diluição, por exemplo, a água sanitária que a gente compra no mercado, ela tem um percentual que a gente chama de cloro ativo, que é o cloro que é vamos dizer assim, o bactericida, né? E ele numa concentração, às vezes, um pouco menor, como a gente recomendava, por exemplo, durante a pandemia, que você pegasse um copinho de café, 50 ml da água sanitária e botasse para 1 litro. Ele fica até mais efetivo do que o próprio cloro concentrado para a limpeza, entendeu? E reduziria, inclusive, a questão da contaminação da mão e tal. Enquanto que o produto concentrado, ele atacaria mais a mão e não teria nenhuma efetividade na limpeza, como bactericida. Porque quando você dilui a água sanitária, ela forma um outro produto que é mais efetivo como bactericida. Entendeu? Então, essa diluição de você pegar a água sanitária e botar um copinho de café, 50 ml, que a gente diz, para 1 litro de água, você torna um produto sanizante, de combate com bactericida melhor até. E aí As pessoas colocam para usar, né, hortaliças, bota ali, compra as verduras, frutas e coloca nessa substância. É recomendado? Vocês aí que são do Conselho de Química. É recomendado. Isso é mito ou verdade? Que É bom. Agora, numa concentração adequada. Por exemplo, você compra legumes, verduras no supermercado ou na feira e leva para casa com o objetivo de diminuir a questão da contaminação por bactérias e do próprio agrotóxico. Ele vai minimizar, não vai tirar 100%. Mas você pode pegar, por exemplo, uma colher de sopa para 1 litro de água, uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água e colocar e deixar durante 15 minutos ali a verdura ou a fruta em repouso e depois lavar com bastante água. Entendeu? Sim. Até o vinagre, você pode pegar uma parte de vinagre para 3 de água. Por exemplo, 300 ml para 1 litro. Aí você bota 300 ml de vinagre e 1 litro de água. E aí você completa para 1 litro de água. Aí você pode também deixar a verdura ou a fruta que tem casca, que pode ter ali o agrotóxico impregnado que veio da agricultura, né? E aí você consegue minimizar. A gente não vai dizer que tira 100%, mas minimiza. E depois lava com bastante água corrente, certo? O ideal mesmo na questão desses é usar a agricultura familiar, que a gente sabe que não tem agrotóxico, né? Com certeza, gente. Sem agrotóxico, sem um veneno, levar comida de verdade para casa. Gente, a química está presente no nosso dia a dia e deve ser usada, sim, com muita responsabilidade. E informação é uma base também de poder orientar as pessoas e salvar vidas, né? Evitar acidentes graves que têm acontecido. Não é coisa simples, não. A gente já viu, por exemplo, o uso de soda cáustica, por exemplo, em casa, ou outros produtos. Pessoas perdem a visão, queimam a mão. Tem muita coisa assim também, né? Muito, muito, muito. Quando não ingerido, quando se cair na pele, a queimadura é horrível. A soda cáustica que você falou, que as pessoas usam normalmente para desentupir vasos sanitários, desentupir encanamentos em casa. Tem que ter muito cuidado ao manipular com aquilo. Porque além de ser extremamente alcalino, extremamente forte, ele vai corroer a mão, pode causar um problema na pele. Se cair um pingo no olho, já era, né? Sim. Então tem que ter muito cuidado, usar luva, se for o caso, usar um óculos de proteção visual, né? Para poder não cair nada no olho e tal. Então essas coisas todas tem que ter esses cuidados todos. A gente olha muito essas normas, né, do uso de equipamentos EPIs na área, por exemplo, da construção civil, em outras áreas, mas se a gente for olhar, o pessoal da limpeza também, que cuida da limpeza em condomínios, em casas... Tem que usar. Teria que usar. Tem que usar. Mas não é o que a gente vê. Então, o condomínio é obrigado a dar os EPIs aos funcionários, principalmente os da limpeza.
né? Que vai pegar lixo, inclusive, essas coisas todas. Funcionário sem luva, sem máscara. Sem óculos de proteção. Porque tudo isso é o respingo, é uma coisa que cai. Ele está mexendo no lixo, um saco furou, puf, pinga no olho, né? Prazo de validade de produtos químicos, quando você vê aquela embalagem ali estufada, de alguma forma, às vezes acontece, vai abrir produto químico, ele pode, né? Sim. Evaporar. Isso depende muito do produto químico e depende muito do estudo que foi feito para ter um prazo de validade. Normalmente as empresas, eles produzem e deixam alguns lotes guardados que eles vão avaliando, é o que a gente chama de shelf life. Sim. Né? Que é o tempo de vida. Então, se já passou da validade... Não use. Porque tem gente que passou um pouquinho, só tem um mês. Não é bom usar. Porque, na verdade, quando ele põe aquela validade, ele já está pondo uns 3 meses à frente do estudo, gente, entendeu? Então, a validade já tem 3 vezes mais lá na frente. Se você bota mais um mês por sua conta, olha o perigo, a bomba, né? As misturas explosivas aqui que o Conselho está falando. Agora tem a pergunta da Maria em relação, agora estamos no verão e as pessoas adoram potencializar o seu bronze, usando alguns produtos para bronzear. Ai, Antônio, do Conselho de Química, o que é que você me diz disso? Aí eu me lembro da nossa época que a gente misturava Coca-Cola com dendê. Coca-Cola, dendê, azeite de dendê. Gente, é cada criatividade. Coca-Cola. Com dendê. Tem gente que não faz isso. Tem. E, se você ter uma ideia, a Coca-Cola, ela é fabricada e ela tem na composição dela o ácido fosfórico. Se você pegar uma Coca-Cola e medir o pH é 2, 1,5, 2. Então é extremamente ácido. Tem que ter muito cuidado com a Coca-Cola. Claro que eu não vou dizer assim que não beba, claro, todo mundo bebe, eu bebo, né? Agora tudo com cuidado, com a dose adequada, né? E misturar com outros produtos é perigoso. E passar isso, ficar na pele, ainda com a radiação do sol, né? E isso então não façam isso. Não. Use o produto adequado, sempre vendo o que está escrito no rótulo. As instruções do fabricante é a melhor orientação para a gente. Antigamente a gente ouvia, Marquinhos, você é dessa época, viu? Daquele bronzeador que vendia assim no saquinho. Você, né? Que só comprava ali o saquinho, pronto, passava, as pessoas ficavam... Nunca mais, eu acho que... Já saiu um pouco de circulação. Agora, outra questão também, a gente já teve óbito de usar algum tipo de pesticida, que eu acho que também já saiu do mercado, para, por exemplo, combate de pragas, com piolho, por exemplo, em crianças. A gente já viu isso, colocava... Na minha época era o Detefon, lembra do Detefon? Você botava o Detefon e aí pronto. Para matar os piolhos. Matar piolho com o Detefon, você já ouviu falar isso? Na touca, gente... Tem que ter cuidado. Assim, usar produto químico tem que ter cuidado. Porque assim, até a água, se a gente usar em excesso, vai ser perigoso. Né? Então, assim, produto químico, a dose é a coisa mais importante. A quantidade adequada. Claro que para a questão do piolho que ele estava falando, tem os remédios adequados, os médicos hoje passam. Mas a gente vê isso mais na população mais simples, também comunidade mais carente. É mais comum acontecer esse tipo de acidentes. Zona rural, isso, naquelas feiras, né? Mate o piolho e tal. E a mistura também dos produtos químicos em casa acontece também mais? Ou não? Depende da classe. Não, isso, assim, não tem nem como mensurar isso, porque em todas as classes, em todos as pessoas fazem essa mistura, e às vezes vai na onda da internet, né? Meu Deus, uma coisa que eu vi, TikToks aí, vídeos rápidos. Isso. A gente tem uma série de TikToks no site do Conselho mostrando essas misturas para não fazer e tal. Uma série de orientações. Isso que eu te passei, esse material que eu te passei, a gente tem todo ele no site do Conselho Federal de Química, né? Mostrando como agir, isso através das redes sociais, do TikTok, Instagram, é isso? A gente tem todas essas informações lá. É só acessar facilmente que todas as recomendações corretas. Olha, a gente já viu coisas absurdas do tipo, né? Os ouvintes comentam também, por exemplo, não deixa de ser química, né? Colocar gotas de limão nos olhos para clarear os olhos. Você já ouviu falar disso? Já teve caso, uma fala aqui, em determinado programa, que a pessoa dizia que já tinha ouvido falar que se ela lavasse os olhos com água com gotas de limão, clareava os olhos, ou o cabelo. Também. E o limão também é uma fruta ácida, né? Apesar de ser um ácido um pouco mais fraco, mas é um ácido que, ao reagir com a epiderme da córnea, vai dar problema, com certeza. Entendeu? Aí os médicos podem falar até um pouco mais sobre isso, mas com certeza vai ter problema. Nada que esteja fora do controle, que não seja com a orientação de um profissional, né, adequado para aquela formulação, não faça, gente. Não faça porque é perigoso.
A gente sabe, eu já trabalhei muitos anos em laboratório, na área química, no polo petroquímico de Camaçari. A gente via como é que é lá as misturas, essas reações e tudo mais. Então tem que ter o máximo de cuidado possível, certo? Uhum. Então, ou seja, lidar com produto químico exige realmente conhecimento, né? É. E são anos, a formação de um químico leva quanto tempo, Antônio? Normalmente um curso técnico, a gente tem cursos técnicos e tem cursos de graduação universitária. O curso técnico normalmente são 3 anos, né? Substitui o nível médio, né? E tem cursos técnicos muito bons. A gente tem aí Senai, tem IFBAS, com cursos técnicos de química muito bom. E o curso universitário Central, me perdoe, já tinha um curso de química formado em 2º grau, muito tempo lá atrás. Teve, não tem mais. Tem algumas escolas estaduais, a gente tem caminhado muito pela Bahia inteira, e no interior, CETEPs, alguns cursos oferecidos pelo governo do estado também, que são bons, né, com muito boa formação. A gente teve em Feira, em Vitória da Conquista, em Ilhéus, tem cursos muito bons, além dos Senais, né, os IFES, né, Instituto Federal de Educação, todos são cursos bons. E a gente tem o curso superior, que é normalmente uma duração de 4 anos, o mínimo, né, e o máximo depende de como o estudante for conduzir a sua formação. Mas são cursos na área de química, bacharelado, tem licenciatura, tem o curso de química industrial, tem o curso de engenharia química, né, que todos ajudam. Então, são vários cursos na área química. Aí tem química ambiental, tem química de alimentos. Área de interesse, né? Tem química de alimentos, tem química ambiental, tem química na área mineral, curso de mineração. Então, tem vários... Porque a química, como a gente falou desde o início, é muito abrangente, né? Você tem várias áreas de atuação. O profissional da área química, ele é um privilegiado. Ele tem várias áreas de atuação hoje. Okay? Hoje, homens e mulheres procuram ou procuram mais ainda masculina? Não, acho que é equiparado. Na verdade, até eu acho que mais mulheres do que homens. Estão buscando, né? E às vezes é um curso também que pode associar, por exemplo, falamos na área de beleza, da estética, né? As pessoas ter esse conhecimento também da química até para poder auxiliar. Ajuda muito. E na área que você falou também, na área de segurança do trabalho, né? Porque, por exemplo, a gente tem a questão da exposição do trabalhador a produtos químicos na empresa. Então, se o cara trabalhar numa indústria química, ele está lá exposto 8 horas por dia a vários produtos químicos. Então, a gente tem estudos, tem umas NRs, como você falou, tem a NR5, que é do EPI, aí tem a NR1, que fala da questão da exposição do trabalhador a agentes químicos e físicos, porque tem o ruído, tem iluminação inadequada, tem uma série de... a parte ergonométrica, né? Tudo um químico pode estar participando, entendeu? Pois é, gente, então estamos aqui para reforçar isso. Primeiro falamos da leitura atenta dos rótulos, foi algo que foi falado aqui, o uso correto dos produtos, a não realização de misturas caseiras, a reutilização também das embalagens para outros fins. Todas essas são medidas fundamentais para prevenir os acidentes domésticos ou também nas empresas, onde o uso de produto químico está ali. A química está presente, mas ela pode ser também agressiva, pode ser tóxica, pode trazer problemas de saúde, claro, quando não é usada corretamente. Por isso, vocês estão aí com uma série de ações de combate à desinformação. Sim. Né, Antônio? Você já falou. Agora, se uma escola, alguém quiser uma palestra de vocês, levar esse jogo, lá como é que faz? É só ligar lá para o conselho, através das nossas redes sociais, através do WhatsApp, a gente vai com o maior prazer em todas as escolas. A gente já fez, o ano passado, a gente fez aqui mais ou menos em torno de umas 15 escolas. Né? A gente foi para escolas do Senai, fomos para a escola da Polícia Militar lá em Dendezeiros, foi uma maravilha, a gente apresentou o jogo, entendeu? O pessoal da Polícia Militar, os diretores da escola deram o maior apoio a gente. Aqui no colégio... Foi 2 de julho, Anchieta, né? A gente já fez. Então, assim, a gente está indo em qualquer colégio, faculdades, por Salvador, pelo interior, a gente está à disposição. Certo? É só agendar uma data, evidentemente, né? Para que a gente consiga conciliar. Então, a gente fez o ano passado, que eu falei, de maio a setembro, a gente fez umas 10 entidades. Maravilha. Certo? E as pessoas devem ficar assim, né? Assim, espantadas com a informação. Meu Deus, eu não sabia que estava correndo esse risco. E para os meninos, né? Eles ficam... É uma brincadeira instrutiva, né?
É uma brincadeira instrutiva. Então, não só para escolas, famílias também, né? Que quiser condomínios, comunidades. A gente tentou até fazer em shopping. Sim. Mas a gente não conseguiu aí, né, por causa da demanda na época dos próprios shops, questão de final de ano. A gente queria pegar, inclusive, um período que tivesse bastante gente, né? Para que a gente conseguisse divulgar mais. Mas a gente está à disposição. De escolas, de universidades, de instituições. A gente vai com o maior prazer. É uma obrigação nossa, né? Estar divulgando a área química para a proteção da sociedade. É um trabalho de utilidade pública. A gente fala tanto de serviço, Corpo de Bombeiros, Isso. entre outras instituições, mas trabalhando na prevenção, né? De que Exatamente. acidentes não aconteçam, de que coisas não aconteçam por essas misturas, por uso de produtos químicos. Nós estamos num período de festas, de férias, as pessoas às vezes acabam misturando também bebidas, né? Sim, Criando composições, tá verão, todo mundo brincando, dando uma de químico, que acaba sendo curioso, né? A gente tinha algumas séries, alguns programas de televisão mostrando aí as misturas químicas, as pessoas ficam encantadas realmente com essas possibilidades. E não vê o risco. E você veja a importância de ter um profissional da química como responsável técnico na produção de qualquer que seja o produto químico. Eu me lembro que, por exemplo, lá na década de 80, a gente teve um problema grave na Bahia, com fabricação de cachaça na região de Santo Amaro, em que o pessoal... Aí não foi acidentalmente, foi por questão de desconhecimento, não foi assim, intencional, né? E naquela época usaram metanol na produção da cachaça pensando que era etanol. Porque acha metanol e etanol, botaram um M aqui a mais, deve ter sido problema de grafia, não sei o quê. Olha, gente, botaram metanol na composição da cachaça. Naquela época foi um horror, eu me lembro disso. Acho que foi no final da década de 70, início da década de 80. E aí... Agora a gente está vivendo isso de novo. Vivendo de novo. Mas agora eu acho que proposital, né? Já é um pouco diferente, né? Acredito que seja proposital. Não queria que fosse, mas... né? É possível. Não tem um elemento também para dizer que é proposital, e só a polícia mesmo, né? Para investigar. Mas então, naquela época já foi um horror. Por uma questão ali, foi desconhecimento. Foi uma questão de um mau uso por não ter a formação. Então, assim, eu sugiro à pessoa que pensa em botar uma empresa de produção de produtos de limpeza, de bebidas, tenha um químico na sua empresa. Vale a pena você pagar um pouquinho mais, mas assegurar à sociedade um produto de qualidade. E sua própria marca, sua própria empresa. Isso. Olha, foi um prazer. Quem quiser conhecer mais, veja aqui nas considerações finais, rapidinho, aí, esses segundos finais, dizendo como conhecer mais o conselho e como entrar em contato. Então, o nosso conselho ele fica ali no próximo ao Shopping da Bahia, né? No Centro Empresarial Iguatemi. A gente tem a nossa sede lá, os profissionais todos bastante dedicados e interessados em atender toda a sociedade. Tem as nossas redes sociais. A princípio, consulte o nosso site, que lá tem todas as informações de como acessar rapidamente. Então é crq7.gov.br. Maravilha. Antônio César de Macedo, presidente do Conselho Regional de Química, foi o nosso convidado de hoje. Essa entrevista fica salva aí no nosso canal do YouTube, com muita informação e prestação de serviço para você. Obrigada pela presença. Obrigada, Marquinhos. Obrigada a todos que fizeram o programa com a gente. Cardeal FM, conectada em você. Verão 106. Viva o verão com a Cardeal. Sol faz bem.